Estamos no penúltimo domingo do ano litúrgico. Semana que vem já teremos o último domingo e já estaremos encerrando todo o ano na liturgia. Durante o ano, a Igreja recorda toda a história da salvação, que começa no tempo do Advento, que é o tempo de espera, representa aí o Antigo Testamento e a espera do Salvador. Depois vem o Natal, Epifania, por aí vai, né? Quaresma, Páscoa, Pentecostes, tempo depois de Pentecostes, que é chamado tempo Peranum, até encerrar. E termina com o Evangelho que conta das últimas coisas do fim do mundo, né? Portanto, toda a história da salvação, ela é, de certo modo, revivida durante o ano litúrgico. E durante esse tempo que o padre usa verde, é o tempo chamado Peranum, ou seja, o tempo que a Igreja vai dando orientações, vai corrigindo, vai ensinando os seus filhos rumo à vida eterna, que é fruto exatamente do grande mistério, que é o mistério da Páscoa, né? Quando nós vimos Jesus morrendo e ressuscitando para a nossa salvação. E o que é que a Igreja então nos ensina hoje, nesse penúltimo domingo, em que já vamos fechando todo esse ciclo de orientações? Duas parábolas: a parábola da semente de mostarda e a parábola do fermento na massa. Essas duas parábolas, elas foram compreendidas, evidentemente, só durante a história, porque naquele momento ali era impossível compreender, porque ela se realiza na história, durante toda a história da Igreja. Semente, Jesus fala, o reino dos céus é semelhante a uma sementinha pequena de mostarda que o homem semeia, e esse semeador é Jesus, e ela cresce, brota, cresce. Lá na Palestina, ela dá um pequeno arbusto até o ponto de virem as aves do céu, né? Essa semente tem vários sentidos, né? São Tomás coloca lá vários sentidos para essa semente. Eu vou pegar dois apenas, né? Primeiro, a semente de grão de mostarda simboliza a Igreja, que começou pequenininha, né? Daquele grupo de apóstolos, e foi crescendo, crescendo. Ninguém que olhasse a Igreja naquele momento imaginaria que o mundo inteiro receberia o Evangelho, pelo menos grande parte do mundo, e que aquele pequeno grão de mostarda cresceria e faria toda a civilização ocidental, né? Ninguém poderia imaginar, né? Mas começou pequenina. E é muito importante olhar isso, né? Que a igreja primitiva eram pequenos grupos. Nós não vemos na igreja primitiva grandes multidões, a não ser no dia de Pentecostes, São Pedro faz aquele sermão e converte aquela multidão, que depois se espalha. No dia também da cura daquele paralítico lá no templo, Pedro e João, né? Pedro faz também um sermão, 3.000 pessoas pedem o batismo, mas em São Paulo, lá no Areópago, lá em Corinto, lá em Atenas, melhor dizendo, e só. Mas eram pequenos grupos. Eram pequenos grupos que foram crescendo, né? Crescendo. Nós hoje vamos vendo isso acontecer de novo. Você vê, por exemplo, lá na China, são pequenos grupos. A igreja não tem multidões, pequenos grupos aqui, muitas vezes escondidos, outras vezes perseguidos. Nos países de grandes perseguições acontece isso. Colocando vigias do lado de fora, porque a polícia pode chegar e prender, né? Porque é considerado um crime seguir Jesus Cristo. Naquela época dos apóstolos também, né? Então a igreja ela se sustenta por três coisas muito importantes, né? E o livro dos Atos dos Apóstolos mostra muito bem isso, lá no capítulo 2. E os fiéis cresciam mais a mais, e estavam unidos na doutrina dos apóstolos, na oração e na fração do pão. Fração do pão era o nome que davam à Eucaristia, portanto estavam unidos na Eucaristia,
na oração e na doutrina dos apóstolos. Havia uma unidade de fé. E é isso que vai caracterizar a unidade da igreja. Unidade de fé, todos creem nas mesmas verdades, todos aderem à mesma doutrina. Então, isso é unidade de fé. É uma das notas da igreja, essa unidade de fé. Unidade de culto, temos todos os mesmos sacramentos e estamos unidos todos no mesmo sacramento. E unidade de governo, temos um governo que é o princípio e fundamento da unidade, que é o Romano Pontífice, o sucessor de Pedro. E os apóstolos viviam essa união, e os cristãos, os primeiros cristãos, eram muito unidos. E esta união, ela era a união que partia da fé e que encontrava a sua plenitude na Eucaristia. Eram grupos pequenos que iam se espalhando, depois foram a todas as classes sociais, mas não tinha igreja como nós temos. Reuniam-se nas casas, às vezes lá em Roma nos cemitérios, que chamavam de catacumbas. Não tinha igreja, só depois de Constantino que começaram a fazer as igrejas grandes, chamadas basílicas. Basílicas vem de basileos, em grego, que é rei, em homenagem a Jesus, mas eram pequenos grupos. Isso pode acontecer um dia, estejamos preparados para isso, porque o que vai nos sustentar é essa unidade, que começa na nossa família, de fé, nas nossas comunidades, que são pequenas, mas temos que viver essa unidade. E assim a igreja foi crescendo e se espalhou por toda parte, milhares e milhares de católicos, né? Infelizmente o demônio semeia o joio e há divisões, mas essas divisões não são queridas por nosso Senhor. Muito pelo contrário, ele faz uma oração ao Pai, dizendo: Pai, que todos sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. Portanto, nós devemos trabalhar por essa unidade entre nós, começando com o nosso testemunho de comunhão. Se uma pessoa se converte e vem para a nossa igreja, tem que encontrar esse amor entre nós, que é o maior testemunho de que nós estamos com Jesus. Então não pode haver entre nós ódio, divisões, julgamentos mútuos. Tem que haver muita caridade, muito acolhimento, muita paciência entre nós e tudo mais. Essa é a característica de todo o povo cristão desde o tempo da igreja primitiva. Esse é o grão de mostarda que Jesus faz crescer. Mas o grão de mostarda tem um outro significado também, que é a nossa vida espiritual, que começa também pequenina e vai crescendo, né? E Deus vai fazer que os frutos aconteçam na nossa vida. E devemos cuidar para que realmente os frutos venham a nós. E vem, se nós deixarmos Deus agir na nossa vida. Por isso que conduz a igreja e que conduz a nossa vida espiritual é o próprio Deus. Ele que faz a história se mover. Os homens podem fazer muitas coisas, prepararem muitas coisas, mas Deus é que vai impulsionar e tudo vai ser conduzido pela sua providência para o fim último, que é a sua glória. Mesmo quando os maus forem castigados, no castigo vão estar, embora a contragosto, honrando, dando glória a Deus, que é sempre o vencedor. Mas na história, Deus é quem conduz. Imagina uma igreja pequenina, Deus foi conduzindo. Assim também na nossa vida, Deus vai conduzindo. Então nós temos que nos deixar conduzir por Deus. Temos muitas dificuldades, sobretudo precisamos nos converter. E quantas vezes nós precisamos desse processo de conversão? Não é? E a conversão muitas vezes é pelo sofrimento. Mas temos que olhar, né? E nós não somos o centro do universo, embora achemos muitas vezes que nós somos. Nós temos nossas limitações. E a verdadeira maturidade, ela consiste
no reconhecimento das nossas limitações e, a partir daí, deixar-se conduzir pela graça de Deus, fazendo a nossa parte para irmos corrigindo os nossos defeitos, e Deus vai dando a graça até chegarmos à idade de Cristo, que é o que nós chamamos de maturidade. Mas, infelizmente, hoje a gente vê a sociedade extremamente imatura. Como a imaturidade é uma coisa constante. E a imaturidade vai se caracterizar pela impulsividade das pessoas, falam sem pensar, fazem as coisas movidas pelo momento, pelo chamado narcisismo. As pessoas só pensam em si próprias, que se colocam como centro do universo, como se o seu problema fosse o maior, como se todos tivessem que se prostrar diante dela e começar a ter pena, e começar a dizer coitado, coitada, etc. Nosso problema é sempre o maior, nós nos fechamos em nós mesmos. Isso é sinal de imaturidade, que as pessoas muitas vezes são apaixonadas por si próprias. E os outros têm que olhar para ela com o mesmo sentimento que ela tem de si própria. E vai criando assim um círculo vicioso delas mesmas. Nunca vai amadurecer. Então nós temos que ter esse cuidado, porque isso é um mal da sociedade moderna. As pessoas se fecharem e fazer o seu próprio mundo, como se o seu mundo fosse o mundo perfeito, e não deixa ninguém penetrar. Mas se nós queremos amadurecer realmente, como eu disse, primeiro temos que reconhecer as nossas limitações. Eu não sei tudo, eu não posso tudo. O meu problema não é o maior do mundo. Eu tenho que olhar para o lado e ver que existem pessoas que estão sofrendo também, e muitas vezes sofrendo muito mais do que eu, que têm suas dificuldades, que têm suas quedas, como eu também tenho, e que precisam de mim, precisam de uma palavra minha, precisam de um alento meu. E que eu não sou o coitado na história. Senão, eu nunca vou amadurecer. Então, tenho que olhar. Então, só amadurece quem é capaz de sair de si mesmo, quem é capaz de dar e é capaz de receber, quem é capaz de falar e é capaz de ouvir, quem é capaz de valorizar o bem do outro, nos seus dons, quem é capaz de acolher, quem é capaz de passar por cima de si mesmo por causa do outro. Jesus nos dá esse exemplo. Vai amadurecer quem é capaz de ser prudente diante das diversas situações, escolher de modo bem claro o que é melhor para chegar ao fim. A prudência significa isso, é o governo das nossas ações em vistas de um fim. Então o prudente sabe a hora de agir, sabe a hora de calar, olha as circunstâncias, sabe fazer silêncio, mas sabe também agir e falar, porque ele sabe sair de si mesmo. Aí vai amadurecer. Mas em tudo isso é preciso ter uma grande confiança na graça de Deus, que é quem impulsiona a nossa história, como impulsiona também a história do mundo. Isso nós entendemos aí na parábola do grão de mostarda. Mas olhemos a outra parábola, que é a parábola do fermento. Fermento que vai na massa. Um pouquinho de fermento já vai fazer com que a massa cresça. A gente percebe da história, cada um tem sua história, mas a gente vê que, né, como a mãe fazia, né, pegava o fermento, misturava na massa, mistura, depois bate, e a massa, coitadinha, apanhava, né, e depois a mãe punha lá para a massa descansar, né, punha lá uma toalhinha, depois que descansava, ia lá, cresceu, porque apanhou e depois fez o silêncio, né? Cresceu, aí vai assar para fazer aquele pão gostoso, né? É assim também a nossa vida espiritual, né? Deus vai agindo com a sua graça, mas exige de nós também sacrifícios. Então, temos que ser capazes de sofrer também e de enfrentar os sacrifícios. A cruz é nosso sinal, né?
Então, às vezes, a gente, como a massa, apanha, e apanha muito, né? Então, não podemos ficar reclamando, eu só apanho. Calma, depois de apanhar, você vai crescer. Mas é assim a vida. E Jesus Cristo, quantas vezes viu Nossa Senhora fazendo aquele pão, e batendo na massa, e deixando a massa crescer para assar o pão gostoso. E fazia um pão todos os dias naquela época, e o fermento era feito todos os dias. E Jesus pega esse simbolismo e nos indica exatamente isso, né? Então a nossa vida espiritual passa também pela dor, pelas contrariedades, né? Pelas incompreensões, pelas humilhações. Nos apanhamos, mas é no sacrifício que nós crescemos. Aí sim. Depois Deus vai agindo silenciosamente na nossa vida até podermos crescer espiritualmente. Mas o fermento na massa tem um outro simbolismo que também dá ao nosso Senhor, que é o que nós somos no mundo. Nós somos fermento. O cristão é este fermento que Deus coloca no mundo para transformar o mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. No início da igreja, houve um grande combate contra os cristãos por parte dos pagãos, que inventaram inúmeras histórias. Diziam que nós éramos antropófagos, porque nós temos a Eucaristia. Dizíamos que nós éramos ateus, porque não adorávamos os ídolos do Estado. Dizíamos que nós éramos incestuosos, porque os irmãos se casavam entre si. Nada, porque nós somos todos irmãos. Então eles inventaram essa história. E por conta dessas acusações e de outras, perseguiam os cristãos e muitas vezes os levavam à morte. Eram as grandes acusações que faziam. Mas a igreja teve vários apologetas ou apologistas, que eram aqueles que defendiam a verdade. A apologia é a defesa da verdade, né? Um deles era Tertuliano. E Tertuliano se levanta e começa a escrever, defendendo os cristãos. E dizia lá, né, nós aparentemente somos iguais a todos vocês. Nós nos casamos, nós trabalhamos, nós vamos ao mercado, fazemos compras, nós cuidamos dos filhos, temos filhos, cuidamos dos filhos, compramos, vendemos, e foi dizendo. Só que nós temos uma diferença. Nós seguimos o caminho, que é Jesus. Assim também nós hoje. Nós vivemos hoje num mundo paganizado. Vivemos numa era pós-cristã. E nós estamos nesse mundo, mas nós não somos do mundo. Vocês vão por aí e trabalham, vão lá para o trabalho de vocês, estudam, vão para a faculdade, fazem cursos, defendem teses, pegam ônibus, vão para a feira, compram as coisas, vão ao mercado, pagam contas, vão ao shopping, como todo mundo. Mas cada um de vocês tem que ter um diferencial, que é, cada um de vocês é seguidor de Jesus Cristo. Por isso, há muitas coisas que o mundo faz que vocês não podem fazer. O modo de agir do mundo é diferente do nosso. Nós temos que ser honestos, temos que ser responsáveis, temos que saber gerenciar bem os nossos negócios, os jovens têm que saber namorar direito, para não ofenderem a nosso Senhor, tem que saber escolher bem a sua noiva, o seu noivo, se preparar bem para o casamento, tem que pensar bem como vão criar os filhos, os pais têm que educar os filhos para a eternidade, no trabalho tem que ser trabalhador, não pode ser preguiçoso, tem que ser honesto, tem que amar o trabalho, tem que ser responsável, tem que cuidar bem de suas casas, e por aí vai, nos seus estudos, com honestidade, com sinceridade, sempre com essa visão de vida eterna. Então estão no mundo para pegar este fermento que é o próprio Jesus e colocarem lá em todos os lugares onde vocês vão. Essa é a principal missão do leigo, que é colocar a filosofia do Evangelho nas diversas realidades do dia a dia. Esse é o fermento. É isso que transforma o mundo. Mas é preciso ter cuidado.
O modo de divertir não é igual ao do mundo. Tem que escolher uma diversão correta, que não vai levar ao pecado. O modo de vestir não é igual ao do mundo. Uma mocinha não vai se vestir igual o mundo se veste. Tem que andar direito, tem que ser decente, tem que ser modesta. Numa conversa não vai ter palavras baixo escalão, vai ter o cuidado de respeitar as pessoas, de não falar, contar piadas imorais e coisas do tipo. Quer dizer, em cada momento nós temos que, nas nossas atitudes e nas nossas palavras, espelhar Jesus, sem arrogância, com muita humildade, mas com muita sinceridade. Não achando que nós somos melhores do que os outros, porque não somos. Nós temos que ser diferentes, e vamos ser diferentes porque nós somos de Jesus Cristo. Hoje a gente não vê muita diferença entre católico e pagão, parece tudo igual. Só porque é católico que vai à missa, confessa, comunga, mas tudo bem, isso é necessário e importante. Mas como é a vida no mundo? Como age diante das pessoas? Então é preciso que isso seja realmente bem claro. Esse é o fermento de que Jesus fala no Evangelho e que nós temos que fazer diferente, seguindo o próprio Jesus. Foi assim que eles transformaram o mundo, pela sua vida, né? E a sua palavra, evidentemente, mas sobretudo pela sua vida. Portanto, sejamos este fermento na massa. Né? Mesmo assim na igreja, né? Na igreja estão todos, evidentemente, cada um está num estágio na sua vida espiritual, na sua vida moral. Uns são mais à frente, outros mais atrás, mas não se pode ficar julgando o outro, dizendo que o outro cometeu um pecado, que o outro fez isso, que o outro age assim. Isso não está correto, porque todos estão na mesma direção. Na missa tradicional isso é muito bonito, porque o padre ele fica voltado para o altar, né? Na hora principal, porque está indicando o caminho para vocês. Então, esse é o caminho é Jesus. Então, vão todos na mesma direção. Pode estar aqui pertinho, cada um na sua posição, ou cada um no seu estado de vida, ou no seu local de caminhada, rumo a Jesus e depois rumo ao céu. O importante é que estão todos na mesma direção, né? Uns mais à frente, outros mais atrás. Mas se o irmão caiu nessa caminhada, eu não vou ficar pisando o irmão, ou ficar dizendo para o outro, está vendo? Caiu. Não, tem que pegar lá e levantar, ajudar. Se o irmão está chorando, eu vou chorar com ele e ficar, vem cá, meu irmão, fica aqui. Se ele está alegre, me alegrar com ele, assim diz São Paulo. E não ficar pisando ou maltratando, ou deixar caído lá atrás e continua a minha caminhada. Não, vou parar um pouquinho, vem cá, e vou ajudar. Esse era o modo que os cristãos tinham de viver, e foi por isso que esse grão de mostarda cresceu, porque havia entre os cristãos essa união em Cristo, e isso é extremamente importante em todas as nossas comunidades. Aí está a razão de nossa força, porque é a força que o Espírito Santo dá para nós. Então hoje, nesse dia, a igreja nos ensina 3 coisas, 3 virtudes que nós devemos ter, né? A primeira, a virtude da paciência. Paciência, que é aquela capacidade de sofrer contrariedades por amor. Então, paciência em tudo, né? Meu Deus, como é preciso ter paciência em casa, no trânsito, das pessoas que nós encontramos, saber oferecer a Deus os pequenos sacrifícios do dia a dia, né? Paciência. O outro está nervoso, né? Paciência, fica quieto, não provoque, paciência. Esperava uma coisa, não aconteceu, paciência. Primeira palavra é essa, paciência. A segunda, esperança. A igreja nos ensina isso. O grão de mostarda pequenininho ficou grande, uma árvore grande. Esperança. Vivemos tempos difíceis. Esperança. Deus está conduzindo a história. Então vamos nos alimentar com a esperança. E a terceira palavra de hoje é perseverança. Jesus fala, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então vamos perseverar. Imagine Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho,
que rezou durante quase 30 anos até Santo Agostinho se converter. E se tornou um grande homem, né? Bispo, né? Doutor da igreja, né? Que obra grandiosa deixou Agostinho, né? Mas a sua mãe rezou por ele, que ele era herege, mundano, 30 anos. Vocês imaginem que se com 26 anos de oração ela dissesse: não dá mais não, esse homem não se converte não, deixa para lá. Já cansei, estou cansada já de rezar, não se converte. 26 anos. Não, ela continuou até a conversão dele. E é assim que se faz, né? Tem que perseverar. Então, temos tempos difíceis, vou perseverar na oração, perseverar na união com Deus, a perseverança. Então, 3 palavrinhas: paciência, esperança e perseverança. Com a graça de Deus, a gente vai chegar lá onde Deus quer. Bom? Que Deus, então, abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos agora, então, ficar de pé e vamos professar juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,